Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A dúvida do leitor era: por que não deram água a Jesus? Interessante sua pergunta, pois eu mesmo não tinha parado para pensar a razão de terem dado vinagre ao Senhor na cruz e não água. Em um determinado momento, eles oferecem a Jesus vinagre misturado com mirra, que era um anestésico, e o Senhor recusou-se a beber. Isso parece ter acontecido ainda antes da crucificação, quando chegaram ao Gólgota e devia fazer parte do processo de execução do condenado, como em alguns países, quando aplicam um sedativo no preso que será executado. A passagem diz: e chegando ao lugar chamado Gólgota, que se diz lugar da caveira, deram-lhe a beber vinagre misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27, 33 a 34. E havia também o vinagre que ele aceitou quando disse que tinha sede, pouco antes de entregar a sua morte, a sua vida, né, e morrer. A passagem diz assim: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, uma vara, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 28 a 30. Segundo o dicionário bíblico que eu tenho, que eu costumo traduzir às vezes partes dele, o vinagre nos evangelhos era um vinho azedo, que podia ser chamado tanto vinho como vinagre, enquanto outras palavras eram usadas para vinho de melhor qualidade. Era a bebida dos ceifeiros e dos soldados romanos. Esse tipo de vinagre aparece como uma bebida embriagante e que irrita os dentes. Uma passagem na Bíblia diz que o que canta canções para o coração aflito é como aquele que despe a roupa num dia de frio, ou como vinagre sobre salitre. Provérbios 25, 20. A sua acidez é mencionada em Provérbios 10, 26. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Foi oferecido ao Senhor vinagre misturado com mirra ou fel, e ele se recusou a beber. Porém, ele aceitou o vinagre quando disse: tenho sede, em conformidade com a profecia que dizia: na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, 21. Bem, o fato de ele ter se recusado a beber o vinagre anestésico foi por querer sofrer de forma consciente por nossos pecados. Mas ao aceitar o vinagre puro dos soldados, quando pediu por água, ele estava demonstrando tanto o fato de mais uma profecia estar se cumprindo, por isso que o Evangelho menciona o Salmo 69, 21, como também a outra profecia que dizia: esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum, e por consoladores, mas não os achei. Salmo 69, 20. A palavra de Deus, que aqueles judeus conheciam tão bem, dizia: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer, e se tiver sede, dá-lhe água para beber. Provérbios 25, 21. Todavia, em sua hora de maior sofrimento, quando a sede de Jesus fazia sua língua inchar e grudar no interior da boca, ao invés de darem água para mitigar sua sede, os homens lhe deram a bebida mais azeda encontrada na face da terra, e isto para causar mais sede. Será que poderia haver alguma dúvida da maldade do coração do homem ao tratar assim o Filho de Deus? Os homens que o trataram assim, talvez tenham sido curados e alimentados por ele dias antes, ou talvez tivessem amigos ou parentes que foram beneficiados, mas ainda assim prevaleceu o ódio e a inimizade contra Deus que todos nós, por natureza, trazemos no coração. Essa é a descrição que Deus dá do ser humano em sua natureza arruinada e herdada de Adão, e isso inclui eu e você. A passagem diz: não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Todas as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Essa passagem está em Romanos 3, 12 a 18 e descreve o ser humano.
Eu acho engraçado quando alguém questiona a palavra de Deus, dizendo que se Deus existe, por que permite tanta maldade no mundo, etc. Talvez seja porque quando o seu filho teve sede, nós lhe demos vinagre ao invés de água, como daríamos até a um cão. Daríamos água, jamais vinagre a um cão. E se demos vinagre, provavelmente isso foi porque teria sido muito complicado colocarmos sal numa esponja na ponta de uma vara para dar a ele. Se fosse fácil, nós teríamos dado sal, para ser pior ainda a sede dele. O vinagre como resposta ao pedido de água feito por Jesus foi o nosso último ato de crueldade ao nos despedirmos do Filho de Deus. E se não bastasse, minutos depois, o seu cadáver seria profanado quando o soldado furou o seu lado com uma lança, mesmo sabendo que ele já estava morto. Ferir um cadáver é algo abominável, por mais que seja o de um inimigo. A Bíblia fala que na hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, 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 lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo-lhe numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: Deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. Mateus 15, 34 a 36. Mas vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. João 19, 33 a 34. Outra passagem diz: Então virá o rei, que é Jesus, dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive sede e deste-me de beber. Mateus 25, 34.